que acontece? A gente tem pessoas trans que, eventualmente, por causa de uma cafetina ou de alguém que controle a vida dessas pessoas, são forçadas a transicionar. Eram aquela, desculpe o termo, gente, mas era aquela bicha afeminada, né, que falavam, e aí a cafetina vai lá e força, vamos botar um peito, vamos botar uma bunda, vamos botar um silicone industrial. E essa pessoa é forçada a transicionar dessa maneira. Isso é uma violência absurda. Eu acho que isso não deveria acontecer. Mas eu acho que a gente tem que considerar que existem casos, sim, de destransição, que são porque a pessoa não é trans, que giram de 1% para um pouquinho menos, e que a gente tem que tratar desses casos e evitar ao máximo eles. Falando isso, você acha que toda outra parcela de sucesso de pessoas que transicionaram e permanecem transicionadas e que vivem vidas muito mais plenas devem ser, então, afetadas porque existem alguns casos de destransição? Eu entendo quando você está colocando aqui, e eu acredito que a transição ela parte muito de um ponto meio de... Eu vou usar a palavra aqui, mas só para a gente poder entender, claro, né? Da busca pela felicidade, a gente poderia pensar, né? De ser poderia. pleno aqui. Sim. Mas eu vou usar um outro termo aqui só para a gente pensar. Pela busca da redenção, você se encontrar como pessoa e ter toda a sua mente, o seu corpo de comum acordo, vamos dizer assim, né? Refletindo como você se entende, como você né? se sente. Só que aqui a gente está partindo de um ponto de vista que essa pessoa ela tem uma cosmovisão, ela está sendo alimentada por essa visão de mundo, Mas por que desse cosmo? jeito ela vai ser plena. Por que E por cosmovisão? Só para eu entender. Aqui. Por que é uma cosmovisão? Se eu estou pensando que o Estado entra nesse caso, muitas vezes hoje, trazendo a teoria de gênero como sendo uma possibilidade, a ciência também, eu estou pensando de um Estado, eu estou pensando numa ciência secularista, que ela não é neutra, tá? Eu estou pensando num lugar que não existe neutralidade. Pensa eu, sem neutralidade. Em 1986, eu não me entendia como menino, mas eu não sabia o que eu era. Sim. Não existia nada disso de teoria queer, inclusive era falado na TV abertamente que pessoas LGBTs tinham que ser mortas e estava tudo bem, tá? Meu caso, como que eu, numa família conservadora, militarizada, em que eu tenho 2 irmãos, um espírita e um cristão, ambos transfóbicos, ambos totalmente contra a comunidade LGBT, como que só eu saí trans, sem ter nada disso que você está falando, dessa influência externa ou de uma teoria queer? E eu concordo que a gente vê hoje mais pessoas trans. Tem motivos para isso. Mas, pegando esse exemplo, a gente tem esses casos. A própria Sabrina é dessa época. Sim, Como que se manifestou isso sem essa teoria queer? O que eu estou olhando aqui é que o caso da transexualidade, ela existe, sempre existiu. A gente não tem como dizer que não. A questão é que, em determinados momentos, a gente pode questionar se essa é uma verdade absoluta para a gente mesmo. Mas na ciência não tem verdade absoluta. Ok, mas é uma ciência que a gente está olhando para ela agora como se ela fosse só ciência, mas ela é filosófica também. É um questionamento filosófico que a gente parte. Pode pensar Hegel trazendo a feminologia do espírito, coisas do tipo, por aí vai vindo toda essa questão. Até mais, tá, Michele? Eu vou até dizer mais. Tudo bem, mas a gente pode pensar num gnosticismo. O gnosticismo vai separar o ser humano em camadas. Então, o ser humano ele é dividido em várias partes. E o que a teoria de gênero vai fazer também? Consciência, sentimento, sexo biológico. Agora, quando você encontra que tem uma perspectiva que trata o ser humano como íntegro, um ser único, que não dá para dividir, que sexo, consciência e sentimento estão dentro de uma única pessoa, a gente tem que olhar isso aqui como uma possibilidade. Você pode repetir isso? Eu estou dizendo, consciência, sentimento e sexo estão dentro de uma unidade e não fragmentado. O seu sexo gera influências para como você se auto-percebe. O que eu estou vendo aqui é uma questão de cosmovisão no sentido filosófico mesmo. Não, mas quando a gente está falando de sexo, a gente está falando especificamente de biologia, tá? Ok. Você entende que o sexo é balizador, ou seja, é fator determinante de como você se entende como indivíduo? E vamos pensar aqui, porque não é tão simples, porque a gente poderia olhar assim e falar que não e que sim, mas o que eu estou pensando aqui, o sexo nesse sentido, é que se tem uma causa, algo que possa desenvolver a transexualidade em um determinado momento, que aqui, ou se não... Uma causa biológica, você está falando? Uma causa biológica, algumas pessoas advogariam, outras não, uma questão do meio e por aí vai. Não tem marcador hoje, Não existe marcador. Nem para cisgeneridade. Ok, não existe marcador, mas a gente pode olhar, em alguns casos, é politicamente incorreto, né? Investigar, fazer com que a pessoa possa abrir a mente dela, ela se deixar ir a uma análise para poder entender se aquilo de fato é uma transexualidade ou não. Pode ser que, mas não em é o que muitos o Antigos casos, faz em São Paulo, por exemplo? Mas é o que a gente está pensando aqui. Que é Sistema Único de Saúde, inclusive. Só que
aqui não vão buscar, muitas vezes, dizer que a pessoa que a autoafirmação, nesse sentido, é o melhor olha remédio? Só, E eu discordaria nesse sentido. A autoafirmação, ela tem... Toda vez que, por exemplo, cirurgia de transgenitalização, sim, o meu médico pediu 1 ano de comprovação do endócrino, do psicólogo, você tá e da psiquiatra. Peraí. Mas esse é o caminho que a gente tem que buscar, não é? Concordo, mas não é o caminho que nós temos. Quantas meninas estão indo para Bangkok, na Tailândia, fazer mudança de sexo? Quantas pessoas estão fazendo no Brasil? Então a gente não pode não levar em consideração isso. Mas você faz a mudança sem os atestados? Você pode comprar atestado, Michele. Vamos ser honestos. Mas aí é crime, fato, não né? é? Depende. Uma pessoa compra um atestado para não ir trabalhar na segunda-feira. Continua sendo crime. Continua. Eu não estou tirando o crime daqui. Mas eu estou dizendo que as pessoas fazem isso? Fazem. Então a gente precisa olhar que quando a gente está pensando em crianças, pode ser que quando a gente advoga a transição de gênero como uma solução para a vida, não é tanto uma realidade. Haja vista que ontem mesmo eu estava vendo um vídeo onde uma mulher trans de 19 anos, estudante de direito, fez a transição, fez a mudança de sexo e tal, e ela mostra o quanto que ela sofre em ter que dizer para as pessoas que ela é uma mulher trans. Quando ela coloca o trans na frente, e tu acha que esse problema é por ela ser trans? É claro, porque ela para de ser aceita e querida no momento que ela é uma pessoa trans. Então ela está sofrendo um mundo de preconceito, vamos dizer aqui, ela está sofrendo um mundo de homofobia, de rejeição, que seja, que a gente poderia minimizar de certas formas. Você que transicionou, você sofreu transfobia? Demais. Eu já saí com meninos de beijar eles, e quando eu falar que eu era uma pessoa trans, ele cuspia no chão e aquilo ali era humilhante. E quando você destransicionou, você sofreu transfobia? Eu sofro preconceito. Tá, mas como qualquer pessoa, infelizmente, qual preconceito pode sofrer que você preconceito. Sofre? Por ser um menino mais delicado, um menino mais afeminado e por aí vai. E você não acha que isso é um problema da sociedade, por olhar para ti, por essas características e te discriminar? Concordo, mas no campo da transexualidade é diferente, porque envolve afeto, sentimento e desejo. Eu tenho um homem que eu sinto muito desejo por ele. Como assim? Porque ele me atrai. Então eu olho para esse homem, eu idealizo nele um romance. Tu tá e essa de um pessoa, eu tô olhando, né? Tá. E essa pessoa trans tem que falar para ele, ainda que ela tenta para se proteger. Para se proteger, não, porque muitas vezes ela não quer dizer. Tem meninas trans que têm disforia que nem usa a palavra trans, mas uma passam batido como mulheres para não dizer que são trans. Uma menina trans Você com sabe passabilidade, que isso é um fato, não é? uma menina trans com passabilidade e já operada, ela tem que dizer que é trans? Tem. Por quê? Porque muitas delas são percebidas também no ato do coito, não? Eu falei de passabilidade. Ela tem passabilidade e já fez a cirurgia. A passabilidade é uma solução para o problema de muitas pessoas trans.